Bíblia. B de Bíblia. Então, vamos fechar nosso ciclo. J-O-B, Job. J de jejum ou de oração, B de Bíblia. Bíblia é o terceiro e último pilar para um relacionamento íntimo com Deus. Último do que eu estou falando aqui, mas existem vários outros princípios que você pode encontrar na Bíblia em relação a isso. Eu quero começar lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17 para vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A leitura da Bíblia ela é imprescindível. A Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, ela é perfeita. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os escritores podem ter sido seres humanos, mas o autor foi o Espírito Santo. Tanto, por exemplo, você que está na escola, que já passou pela escola, trabalha em grupo, cada um faz um pedaço, depois todo mundo junto. Fica um caos, não fica? A Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores, por mais de 2.000 anos, assim, 3.000 anos de período de escrita de Gênesis a Apocalipse, e mesmo assim, nenhum livro se contradiz, não tem uma incoerência, mas tem o que é chamado de revelação progressiva. Então, por exemplo, no Antigo Testamento era necessário o sacrifício, no Novo não mais, porque Jesus veio. Porque um contradiz o outro? Não, mas porque vai tendo essas diferenças progressivamente. A Bíblia é perfeita. Vamos falar mais um pouco sobre ela. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e a nossa fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. A gente só vai ter fé, realmente crescer em fé, quando a gente colocar a Bíblia como uma rotina de leitura. Porque a gente também vê que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Igual a gente já falou do jejum, quando você vai jejuar, para ler a Bíblia, porque ela te alimenta no espiritual. Tem outro versículo que eu quero ler para você, que é Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É lendo a Bíblia que seus caminhos vão prosperar, porque é lendo a Bíblia que você vai saber a vontade de Deus para sua vida, que você vai saber o que é pecado e o que não é pecado, que você vai saber como viver o Evangelho. Então a Bíblia, ela te coloca realmente no caminho para uma vida com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de obediência. E uma vida que vai ter, nessa vida, por mais que a gente tenha aflição, ela te coloca no caminho para uma glória eterna no futuro, morando com Jesus no céu. Além disso, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Em João 1, a gente vê que Jesus é a palavra de Deus. Ele é a nossa luz. Além da Bíblia que você conhece Deus, que você conhece o Espírito Santo, que você conhece Jesus. Inclusive, além da Bíblia que você consegue diferenciar os seus pensamentos, os pensamentos do inimigo e os pensamentos que o Espírito Santo manda para você. Porque ele vai falar exatamente como ele fala na palavra. Ele não vai contradizer a palavra. E uma coisa muito importante. Quando Jesus é levado para o deserto em Mateus 4, o inimigo, ele tenta Jesus com a palavra de Deus. Ele fala, se joga desse penhasco, porque está escrito na palavra de Deus que os anjos vão te segurar se você cair. Só que Jesus, como que ele combate o inimigo? Lutando? Não, ele pega a palavra de Deus. Ele fala, também está escrito, não coloque o Senhor teu Deus à prova. Depois o inimigo vai e fala, então se você é o filho de Deus mesmo, ele começa tentando a sua identidade. Se você é mesmo, então faz essa pedra virar pão, porque você tem poder para isso. Só que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é perfeita, ela é imprescindível, todos os pilares são muito importantes, mas ela é realmente muito importante. Porque se você só ora sem ler a Bíblia, você se torna um cristão sem raízes, você não aprofunda na fé. Só que também, se você só lê a Bíblia e não ora, você se torna um cristão religioso. Você não tem o equilíbrio do poder do sobrenatural de Deus com a palavra de Deus. Então tem amor pela palavra, tem amor pela oração e tem amor pelo jejum. Para finalizar, eu quero trazer um estudo para vocês do Centro de Engajamento da Bíblia, que é sobre o poder da leitura da Bíblia. Eles fizeram um estudo com mais de 40.000 americanos, dos 8 aos 80 anos, alguns cristãos, alguns que diziam cristãos, outros não. E eles pegaram as 40.000 pessoas e falaram assim, vocês vão ler a Bíblia até 3 vezes por semana. As pessoas que leram até 3 vezes por semana não teve uma diferença significativa nas perguntas que elas responderam antes e no final do estudo. Mas as pessoas que leram 4 vezes na semana para cima tiveram resultados sobrenaturais que eu vou trazer para vocês aqui. 1.
em comparação às perguntas de antes e depois, eles falaram que foi constatado que o sentimento de solidão caiu 30%, problemas com raiva caíram 32%, amargura nos relacionamentos caiu 40%, alcoolismo 57%, a estagnação, a frieza, a parada espiritual caiu 60%, o contato com a pornografia caiu 61%, compartilhar a fé, porém, aumentou em 200% e o discipulado em 230%. A Bíblia é uma forma do Espírito Santo trabalhar em você, porque ela é útil para ensino, para repreensão, mas também para revelar o amor de Deus. Último versículo. Mentira, tem mais 2. 3. Tô acabando, gente. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Nesse versículo, a gente vê a importância de saber a palavra de Deus. Porque a gente vê em Atos 17:30 que enquanto a gente não tem consciência do que a gente faz de errado, o Senhor, ele perdoa, claro, mas você tem que pedir perdão. Então não tem, digamos que um peso tão grande quanto se você soubesse o que você faz de errado. Só que também, se você sabe que você tem que ler a Bíblia, você sabe que deve ter alguma coisa na sua vida que está errado, porque todo mundo é humano, todo mundo é falho, e você não lê a Bíblia, você vai perecer por falta de conhecimento, e isso vai levar a uma rejeição do Senhor nesse quesito. Deus, ele é perfeito, ele é um pai perfeito, ele não machuca, mas se você rejeita o conhecimento, é como se você rejeitasse a Deus. Entende? Então, lê a Bíblia, porque é imprescindível. Outro versículo, Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não deixa você ir na força de vontade ler a Bíblia, igual a gente já conversou sobre. Porque isso gera ansiedade, gera autocobrança, gera um monte de coisas. Você fica fraco, você não tem vontade às vezes de ler. Vai pelo Espírito Santo, vai pela disciplina, mesmo sem sentir, porque não depende de sentimento, não depende de emoção, depende de quem o Espírito Santo é, da sua entrega e do seu sim para ele. E para finalizar, é um versículo um pouco longo, mas vocês podem ler, eu vou resumir, que é Mateus 7, 24, 29. Jesus fala que aquela pessoa que segue Jesus, que segue os mandamentos, é como se edificasse a casa, numa rocha. E a chuva vem e bate o vento e ela não é abalada. Só que a pessoa sem raízes, que é o que a gente estava falando mais cedo, é como se ela edificasse a casa sobre uma areia e vem chuva e vem vento, desaba e a casa cai. Então, o equilíbrio na sua vida, jejum, oração e Bíblia para ter uma intimidade com o Senhor, porque Ele está à porta do seu coração, Ele quer essa intimidade. Ele anseia por essa intimidade, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Ele ainda voltou para o Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram. Mas foi quando eles se esconderam de Deus, mentiram, deixaram a vergonha e a culpa dominar eles, que eles perderam esse relacionamento com Deus. Então volta para o Senhor, fala com Ele, porque Ele quer falar com você também. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se essa palavra te edificou, se você gostou disso tudo, se fez você pensar, deixa um comentário contando a ficha que caiu, deixa o like, se inscreve no canal e eu peço que você compartilhe esse vídeo também para me ajudar a espalhar o Evangelho. Que você tenha uma semana e um dia abençoados.